Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno opositor desafiador, conhecido por muitas pessoas pela sigla TOD. Normalmente, o transtorno opositor desafiador, ele se inicia na fase da infância, onde essa criança apresenta comportamentos de agitação, de agressividade, de raiva, sentimento de desafio para com o outro, de desobediência, de desacato. E isso normalmente está direcionado a figuras que demonstram autoridade para com essa criança. Normalmente ela direciona esse tipo de comportamento para os pais, para os responsáveis, cuidadores, professores. Então é muito importante que nós estejamos atentos para ver o quanto de prejuízo esses comportamentos causam a essa criança. Para que nós possamos diagnosticar uma criança com um transtorno opositor desafiador, nós precisamos ver o quanto de persistência o comportamento dessa criança é frequente. Nós precisamos ver o quanto de prejuízo esse comportamento traz para a vida social e acadêmica dessa criança, para que nós então possamos trabalhar a possibilidade de um transtorno opositor desafiador. Normalmente, uma criança que apresenta o TOD, ela sempre responde de forma muito agressiva e violenta aos comandos das pessoas que têm autoridade com elas. Elas têm falta de empatia para com o outro, ela não tem demonstração de afeto com os colegas. Normalmente é uma pessoa irritativa, agressiva, que não tem paciência com animais, que demonstra sempre a questão de destruição, de violência. Então é importante que nós estejamos atentos a esses comportamentos para que nós tenhamos consciência do grau de dificuldade e de prejuízo que esses comportamentos irão trazer para essa criança ou para esse adolescente. Normalmente, o tratamento do transtorno opositor desafiador se inicia com psicoterapia, mas quando necessário, diante de uma consulta com um profissional neurologista ou psiquiatra, se houver a necessidade da inserção de uma medicação para estabilizar o humor dessa criança ou desse adolescente, será necessário, porque muitas vezes ele não vai conseguir dar início ao tratamento por psicoterapia justamente por ele não ter um humor estabelecido. Então, a gente inicia com essa medicação para que ele fique um pouco estabilizado, para que então nós possamos dar início à psicoterapia e que ele possa corresponder de forma eficaz às nossas intervenções quanto psicólogos. Os comportamentos, como eu falei anteriormente, está sempre ligado à irritabilidade, agitação, à desobediência, e isso quase sempre, a todo momento, durante toda a rotina da criança, seja em casa, seja no ambiente escolar. E por conta desse comportamento muito desafiador, muito agitado, isso acaba trazendo prejuízos para ele no seu aprendizado. Por isso que nós falamos que é muito importante estarmos atentos até que ponto esses comportamentos irão trazer prejuízo em seu convívio social e acadêmico. Porque quando se torna algo muito
perseverante, muito insistente na vida daquela criança ou daquele adolescente, é importante que nós estejamos procurando profissionais para nos orientar sobre a questão do transtorno opositor desafiador. Porque às vezes nós achamos que é simplesmente uma criança desobediente, uma criança que faz birra para conseguir aquilo que deseja. Mas é importante também entendermos que quando esses comportamentos eles se tornam sérios a ponto de causar prejuízo na vida dessa criança ou desse adolescente, a gente precisa estar estudando a possibilidade de um transtorno. E aí, a partir de um diagnóstico eficiente, com a ajuda dos profissionais necessários, nós estaremos preparados para fazer as devidas intervenções e auxiliar essa criança ou esse adolescente a ter qualidade de vida e amenizar os sintomas que provavelmente irão causar muito prejuízos em sua vida diária. Como eu falei anteriormente, é preciso, muitas vezes, a inserção de um estabilizador de humor para controlar o comportamento irritadiço e agressivo dessa criança. Então, uma vez estabelecido o humor daquela criança, nós, quanto profissionais, estaremos com possibilidades de estar atuando de forma mais eficiente e eficaz para o tratamento dessa criança. É orientado para os pais que, diante desses comportamentos, que você não responda na mesma igualdade. A criança está agitada, você também responde com agitação. A criança está agressiva, você também responde com agressividade, porque aí você vai maximizando aquele comportamento. Também não adianta você tampar os olhos diante daqueles sintomas. Então, naquele momento que a criança está irritada, agitada, muitas vezes causando danos a ela e a patrimônios materiais ou até a outras pessoas, que você tenta controlá-la de forma que ela não se fira, nem fira a ninguém. E aí, quando ela estiver dentro da possível normalidade, que você então possa estar fazendo as intervenções devidas. Mas como eu falei anteriormente, muitas vezes você não vai conseguir sucesso somente através de uma comunicação. Você vai precisar também da intervenção medicamentosa e também de terapias. Então é importante se fazer um diagnóstico eficiente, com a certeza de que essa criança tem um transtorno opositor desafiador, para que então você possa estar atuando de forma eficaz, realizando os tratamentos adequados para que essa criança tenha qualidade de vida no seu dia a dia. É importante estar sempre em busca de profissionais capacitados que possam te fazer as orientações devidas para que você possa ajudar o seu filho, a sua filha, da melhor forma possível. Não fique banalizando o comportamento do seu filho, achando que é uma fase. Nós precisamos entender que alguns comportamentos, quando muito persistentes a longo prazo, estão sinalizando para a gente que existe uma anormalidade e nós precisamos pesquisar através da ajuda de profissionais o que é que essa criança ou que esse adolescente tem e que precisa ser tratado. Um abraço carinhoso e boas reflexões.